Olá, hoje nós estamos aqui entre as praias de Copacabana e Ipanema, no local onde antigamente homens com seus arpões arpoavam as baleias que passavam junto à costa. Homens estes que eram conhecidos como arpoadores, daí o nome arpoador. Ao lado do porto de Copacabana me recordo de inúmeras experiências que vivenciamos durante os 7 anos de vida militar. E este ano, quantas experiências, inclusive com Deus. Há quem poderia até escrever um livro contando as suas experiências, ou uma em particular. O interessante é que sempre existem pessoas que contribuem, que participam, seja de uma forma direta ou indireta, em nossas experiências, sejam elas qual for. Existem pessoas que desfrutam, são beneficiadas pelas nossas experiências. Por vezes, existem aquelas que acabam tendo suas próprias experiências, só por causa das nossas experiências. Quem sabe, se louvares, porém deixando fluir do âmago de sua alma. Não falo de uma adoração humana, mas do seu eu dando lugar ao seu espírito para sintonizar-se com o espírito do eterno. Uma experiência unicamente espiritual, de espírito para espírito. Quem sabe você vivencie uma experiência tal que desencadeie um efeito em cadeia, um efeito dominó. Quantas vezes em momentos de louvor na igreja eu vi pessoas sendo tocadas por causa de alguém que primeiro entraram no Santo dos Santos. Quantas vezes eu vi pessoas sendo envolvidas, abraçadas por causa de alguém que primeiro sintonizou-se com o Eterno. Efeito em cadeia. A experiência pode ser sua, mas eu creio que ela pode trazer vida para o seu lar, para o teu casamento, para os teus. A experiência pode ser sua, mas pode promover escape e livramento no meio dos seus. A experiência pode ser sua. Poderá haver pessoas que irão desfrutá-las ou até ter as suas próprias experiências só por causa de você. A palavra de Deus nos revela a história de um apóstolo que, enquanto louvava a Deus dentro de uma prisão, ao lado de seu companheiro, viu cadeias se quebrando, correntes vindo ao chão e um grande mover naquele lugar. A experiência que era de Paulo e Silas fez com que aquele carcereiro tivesse a sua própria experiência. E esta segunda experiência levou salvação para todo o seu lar. Portas, grades e correntes foram derribadas, porém nenhum preso fugira daquele lugar. Aqueles encarcerados desfrutaram de um mover desencadeado pela experiência que era de Paulo e Silas. Creio em pessoas encarceradas, física e espiritualmente, com alguma área de sua vida amarrada, acorrentada, vendo as amarras correntes caírem ao chão por causa dos efeitos de uma experiência. Louvor, oração, a oração de um justo vale muito em seus efeitos, e é um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza jamais. Efeito em cadeia, efeito dominó. Quem sabe muitos ali não tiveram sua primeira experiência com Deus, só por causa da experiência que era de Paulo e Silas. Por que não falar de Moisés, que ao apontar para aquilo que era um impedimento para a sua promessa, viu Deus abrir um caminho aonde não havia caminho. Aqueles que vinham com Moisés desfrutaram da mesma experiência que Moisés, porém muitos não acreditavam em Moisés, achavam até que diante do Mar Vermelho estava o seu fim. Há experiências que vivenciamos em Deus, em que o próprio Pai permite que veja e até desfrute delas aqueles que zombavam, que riam, aqueles que não acreditavam. A experiência de Moisés fez que sua irmã Miriam, do outro lado, louvasse e adorasse o nome do Senhor na presença de Deus, vivenciando a sua própria experiência com o Eterno, o que num efeito em cadeia, efeito dominó, fez com que outras mulheres, também tomadas pela presença, só por causa de Miriam, viessem atrás dela, louvando e adorando o nome do Senhor. Há momentos em que o Senhor tem dito: me deixe fluir por intermédio de você, porque o que eu faço em você hoje não vai ficar só em você, vai continuar como se já não soubéssemos. Podemos ver no curso deste ano que se finda, existem situações, até mesmo pessoas que surgem, que se levantam só para nos arcoar, nos aprisionar, nos fazer parar. Porém, quando estamos debaixo de uma palavra, de uma direção, no centro da vontade de Deus, se torna apenas uma oportunidade de vivenciarmos uma nova experiência. Sei que há outras alternativas que nos seduzem, porém é como o pôr do sol, tão belo enquanto dura, porém, sendo de curta duração, logo se finda, vindo assim o frio e a escuridão. E no findar de tudo, ainda haverá pessoas aplaudindo. Toda a experiência que vivenciamos com Deus, em nome dEle, por Ele e para Ele, nem sempre gerará aplausos na terra, mas sempre haverá aplausos
no céu. Aquele que te aplaude de pé é o mesmo que te fez chegar até aqui, e ele garantirá que no seu dia de amanhã, que no ano que está por vir, o seu favor, a sua graça nunca se aparte de ti. E esta bênção, como um efeito em cadeia, se estenderá por toda a sua casa, por toda a sua família. Compartilhe esse vídeo e, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal no YouTube, acione o sininho e não se esqueça do like. Pense nisso, uma ótima semana e fica na paz.